aproveitar a presença da Sofia aqui para lembrar você aspectos que são super importantes, que eu já falei várias outras vezes, mas uma coletânea de dicas que você deve lembrar e trazer para o seu dia a dia para evitar lesão, para trabalhar de maneira mais consciente, com menos esforço e, consequentemente, mais resultado. O conhecimento dessas técnicas vai ajudar você a trabalhar com muito mais objetividade, para que sobre tempo livre para você viver depois do trabalho. Então a primeira dica que eu quero compartilhar com você é o seguinte: quanto mais objetividade nas sessões você tiver, mais tempo você vai ganhar. Então eu vou te propor isso aqui, ó. O ponto de chegada eu vou deixar o meu dedo indicador esperando e o dedo de entrada o meu pente. Repara que eu vou encontrar uma coisa na outra e o meu dedo polegar separa os dois painéis. Então de maneira imediata eu já tenho clareza na sessão que eu busco. Vamos usar esse mesmo exemplo para fazer um painel de nuca. Então olha só, esse dedo espera, o pente risca e imóvel eu divido com o dedão. E automaticamente você percebe essa seção limpa. Seções limpas sempre vão colocar o cortador numa posição superior. Seu trabalho começa a ser visto como especial. Então olha só, lá no osso mastoide eu vou colocar esse dedo de espera, risco. E as sessões ficam claras, ficam bonitas. Isso vai ajudar você a trabalhar com mais clareza. Nesse caso aqui, a gente quer tirar pouco comprimento de perímetro. Então, as coisas que, apesar do número de brincadeiras, do tempo que a gente vem ensinando, o mais comum é você ver o profissional na hora de cortar o perímetro, ele vai colocar o bumbum para o lado e ainda inclinar a cabeça. Algo que vai dificultar o processo, uma vez que ele está colocando os seus labirintos de maneira lateral. Vale usar o mocho, vale se abaixar. O mais importante é que você esteja de frente e com os labirintos alinhados para que te ajude a determinar um plano horizontal preciso. A partir daí, vale pensar também no conforto dos punhos e da tesoura. Eu vou abrir a minha camisa para você prestar atenção em algo. Ó, uma coisa que acontece muito frequentemente, o profissional dobra o punho dessa forma para fazer perímetro. Gente, ó, toda dobra intensa, você corre maior risco de lesão. Então aqui, ó, procura deixar punhos e braço alinhados para você evitar um estresse sobre essa articulação. Então essa, por exemplo, é um exemplo. Estou de frente, punhos alinhados e vou tirar o comprimento usando pente como régua. É o jeito mais simples, mais preciso e evita que depois da escova você fique lá outros 15 minutos investigando essa região, buscando aquele fiozinho que foi esquecido. Então esse é um ponto que vale a pena lembrar. Vou aproveitar essa zona intermediária para falar sobre simetria, um problema que 10 a cada 10 alunos em sala de aula vão comentar. Mesmo profissionais experientes, consolidados, vão dizer: puxa, eu sempre tenho problema com simetria em hemisférios do crânio. Acontece com todos nós. A busca da simetria é um hábito, é um sacerdócio. Você vai buscar isso para sempre. Claro que existem formas e macetes e ajustes posturais que também vão te ajudar a fazer isso. Quer um exemplo simples? É fundamental que eu gere estímulos parecidos para aumentar a chance de ter resultados parecidos. O que a gente mais vê? O profissional de um lado trabalha de uma forma e do outro trabalha de uma forma absolutamente contrária. A chance dele ter problemas com assimetria são gigantes. Então vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou procurar o tempo todo me manter de frente para o cabelo. Então essa aqui, ó, equivale à cadeira mais importante do teatro, aquela que você tem visão privilegiada do que está sendo feito. A partir do momento que você atinge o resultado que você queira, você simplesmente vai cobrindo essa região do crânio e, de novo, a consciência corporal nesse ponto ajuda demais a gente, além de fazer com que a busca da simetria seja mais fácil, você ainda tem a possibilidade de diminuir o risco de lesão. Quero comentar com você também sobre o atraso da mão esquerda. Eu, como cortador de mão direita, né, a minha mão esquerda é responsável por segurar o cabelo antes de cortar. Quanto mais você atrasa a entrada dessa mão esquerda para cortadores destros e a mão direita para cortadores canhotos, melhor. Olha só o que você mais vai ver em salão. O profissional fazer isso aqui, ó. Perder muito tempo penteando muitas vezes, e depois
segurar lá na base e vir puxando. Não só você desperdiça tempo e energia, mas isso dificulta você enxergar a tua mecha guia. Nesse cabelo, por ele ser fino, ainda é melhor o exemplo. Observa a diferença. Coloquei o pente da mecha, esqueço que ele está ali. Olha só, o pente segura muito bem a mecha. Então, esqueço a minha mão esquerda. E eu só vou cortar esse cabelo, ou segurar para cortar, no momento que eu enxergo o meu guia. Tá vendo? Enxerguei o guia, aí é que eu seguro para cortar. Então eu vou continuar, vou fazer mais uma ou duas sessões aqui e você vai ver a diferença. Eu quero muito que você experimente e comente aqui comigo se isso faz diferença prática no seu nível de energia, no seu gasto de energia ao longo do dia. Quero aproveitar e falar para você também sobre o retrabalho, algo que eu sempre procuro lutar contra com cada aluno meu em sala de aula. Coisa que eu mais vejo, o profissional trabalha uma parte e depois é como se ele ouvisse uma voz que sugere sempre que ainda não está bom o suficiente, que não está limpo o suficiente, e ele volta para refazer aquele trabalho já feito. Isso toma tempo, toma energia. Para mim, dá uma sensação que o trabalho está sendo improvisado, enjambrado. Então é fundamental, quando a gente entende o procedimento, entende a técnica, a gente vai direto ao ponto. Isso quer dizer que ele já está perfeito? Não, mas você, depois da secagem, você vai buscar ajustes finais. Então, dessa forma, você vai trabalhar com objetividade e sobra tempo. Para pensar também que alguns anos atrás era motivo de orgulho, você dizer, eu saí do salão 1h da manhã, meia-noite, 11 horas. Isso demonstra, no mínimo, uma inabilidade de regular a sua agenda. Então, para pensar que também as outras dimensões da sua vida, seu personagem familiar, a parte de você que estuda, que aproveita, que curte, que pratica um esporte, também são tão importantes quanto. E essa construção do personagem ideal vai necessariamente passar por esses personagens também. Pensa nisso. Nós brasileiros, nós nos tornamos viciados em técnicas de textura. Antes de texturizar um cabelo, eu quero que você se pergunte pra quê? É fundamental que você tenha essa clareza e essa honestidade na hora de responder essa pergunta, para você perceber se você quer disfarçar marcas ou de fato você quer mais movimento. Pensando nisso, eu vou cortar essa seção aqui que é bem levinha, que não há necessidade nenhuma de diminuir densidade, e vou desempenhar isso com essa tesourada única, ao invés de 15 outras tesouradas. Para pensar no impacto que isso pode ter ao longo do seu dia. Então a gente precisa pensar que a energia não é infinita. Eu preciso escolher aonde distribuir essa energia para ter resultados ótimos e para seguir crescendo com vigor. Na hora de cortar a franja é preciso ter muita atenção. Por quê? Você está com um instrumento absurdamente cortante, trabalhando próximo do rosto, próximo dos olhos. Então eu vejo muitos profissionais que fazem movimentos bruscos, como se isso projetasse uma imagem de mais expertise. E eu acho que é justamente o contrário. É tão legal você imaginar o ambiente emocional que o seu cliente está submetido. Toda a região que é próxima do rosto, mesmo que você possa fazer muito rápido, é legal demonstrar esse respeito. E vou te destacar uma outra coisa, que não foi eu que inventei. Muito frequentemente, você vai ver cabeleireiros se submetendo a uma posição corporal muito incômoda, por estar muito próximo do seu cliente, pela presença dos joelhos do cliente. Então, fundamental é que você esteja numa posição confortável e que você não pare de respirar. Eu sei que pode parecer estranho, mas observa só, quando você está cortando detalhes muito refinados, não é incomum que o profissional suspenda a respiração, o que é muito ruim, porque em poucos segundos seu corpo vai entrar em modo emergência, e aí você vai estar inundando o seu corpo com químicos do tipo adrenalina, com químicos que vão fazer o seu corpo estar de uma maneira desconfortável. Então, para te ajudar nessa tarefa, eu quero compartilhar uma dica que eu gosto muito e faz muita diferença para os meus alunos. A presença da ancoragem vai me dar muita firmeza para que a minha mão não trema e que eu possa cortar esse cabelo de maneira confortável. Quero te chamar a atenção porque eu vou fazer com esses dedos aqui, ó, o anular, o médio e o mínimo. Eu vou suspender essa franja, colocar numa posição que seja confortável para mim e vou desempenhar a ancoragem, esses dedos aqui, ó. Dessa forma, o cabelo vai estar numa posição muito confortável e sem tremor. E a partir de agora, sim, com calma, eu posso desempenhar a minha franja
seja ela qual for. A gente pode estar falando de uma franja curtinha, pode estar falando de uma franja longa, o principal é que você vai poder continuar respirando, estar relaxado e desempenhar o trabalho com muita objetividade. Experimenta só e comenta comigo depois. Em nenhuma outra época da nossa profissão, a gente gerou tantas fotos bonitas. Os celulares têm câmeras excelentes, a gente tem a possibilidade de usar filtros e ajustes que fazem todo o trabalho parecer fantástico. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, e abre ao mesmo tempo para a gente uma oportunidade muito valiosa, que é de aprofundar um pouco as relações que acontecem no salão. Eu venho dizendo o tempo todo que estar com o cliente de verdade, olhar para ele, ter a oportunidade de dar uma risada, trocar alguma conversa durante o trabalho, torna esse processo muito especial, uma vez que o cliente que vem para o salão, ele está disposto, ele está predisposto a gostar de você, ele já te escolheu. Dentre centenas, se não milhares de profissionais naquela região, você foi o escolhido. Então trabalhe de acordo. E uma ideia que eu sempre dou, estenda essa experiência de salão para depois do corte. Como? Vocês podem trocar uma mensagem do WhatsApp para ver se o cliente está gostando, se ele está se sentindo seguro. E isso vai ter um potencial fantástico na consolidação desse laço, uma vez que a tendência é das relações serem cada vez mais frágeis e mais rápidas. Então, na época que a gente está preocupado em produzir fotos bonitas, muitas vezes o cliente fica esquecido nesse processo. Aproveita essa dica e faça muito a diferença na fidelização que você está conseguindo hoje. Para terminar esse set de dicas, eu quero muito te falar sobre simetria. Não pensa, sabe? Se você vê alguém e parece fácil, isso é fácil para o Renato, ou para A, ou para B, ou para C, eu te garanto, não é. A busca da simetria é um hábito, você vai buscar isso por sua carreira inteira. Então não tenha medo, não tenha receio, inclusive de colocar o seu cliente para participar dessa busca. Por exemplo, fiz o perímetro e agora eu vou checar a simetria em outras direções, não só para baixo. Então olha só, vou organizar esse cabelo de uma forma que eu enxergue na capa, se tem alguma coisa que eu não vejo. Poxa, Renato, mas se eu faço isso, pode parecer que eu estou inseguro. Absolutamente. Você vai buscar isso quantas vezes for preciso, vai pentear várias vezes se for preciso. Por exemplo, esse cabelo é bastante fino, mas ao mesmo tempo que eu faço isso, eu também estou projetando uma imagem de quem é detalhista, de quem está buscando com força o melhor resultado. E esse tipo de marketing, eu acho que é muito mais eficaz do que estar girando a tesoura ou, sei lá, fazendo movimentos escandalosos. Vou me permitir olhar de frente, perceber que ainda está um pouquinho mais longo. Então, não é demérito algum, tá? Eu estou te falando isso depois de trabalhar 32 anos dentro dessa indústria e ter sido convidado para dar aula em muitos lugares, na Alemanha, na Inglaterra, na França. Então, essa experiência não torna você infalível e é muito legal que seu cliente perceba isso, que você está disposto, que você está ali para isso, mas que não existe infalibilidade. Quando a gente assume essa postura, você vai perceber que você tira um peso gigante dos seus ombros e você pode compartilhar isso com o seu cliente, rir com ele, se divertir com ele e, de fato, criar uma relação especial com alguém que já escolheu você.